Glória a Deus. Josué, capítulo 14, versículo de número 6. Diz assim a palavra do Senhor: Os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. No entanto, meus irmãos que subiram comigo fizeram desanimar o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor, o meu Deus. Então Moisés jurou naquele dia, dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, porque perseveraste em seguir ao Senhor, o meu Deus. Agora, pois, o Senhor me conservou em vida, como falou. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora tenho 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força? Então tal ainda é agora, para a guerra, para sair e para entrar. Agora, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Naquele dia, tu ouviste que os Enaquins estavam ali, bem como cidades grandes e fortes. É certo que o Senhor será comigo para os expulsar, como prometeu. Então Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Hebrom, portanto, passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, porque perseverara em seguir ao Senhor, o Deus de Israel. Pai, nós te louvamos nessa noite, te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que foi lida nesse momento. Fala com cada um de nós, derrama a tua graça, o teu poder. Tudo que vem para roubar a tua palavra seja repreendido e anulado agora pelo poder do sangue de Jesus. Que eu diminua, Senhor, e o Senhor cresça. Apenas sou o teu instrumento. Fala conosco hoje. Ministra, Senhor, o teu propósito em nossas vidas. É o que nós te pedimos. E nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos pode tomar assento. Amados, em muitas ocasiões da nossa vida, a nossa fé ela é provada. Ouso dizer, com certeza, que o tempo que nós temos vivido é um tempo que a nossa fé ela tem sido provada. E dentro das provações, dentro das lutas, dentro das dificuldades, ao passo que alguns irmãos, algumas pessoas, elas buscam força, algumas pessoas elas se esforçam no sentido de não recuar, no sentido de continuar a caminhada, no sentido de batalhar para não apostatar da fé, para não desviar da fé. Ao invés disso, muitas pessoas também, elas se enfraquecem. Muitas pessoas dentro das lutas, muitas pessoas dentro das situações que elas vivem, dos problemas, elas enfraquecem e muitas vezes elas desanimam, elas recuam e elas não avançam. Na verdade, amados, todos nós, em algum momento da nossa caminhada cristã, cada um de nós, a gente tem vontade de desistir de tudo. Chega um momento da nossa vida que todos nós passamos por isso, um momento que assim, glória a Deus, a gente não desiste, porque nós estamos firmados na rocha que é Cristo, mas o nosso corpo muitas vezes, ele se abala a tal ponto de a gente pensar em desistir e parar de tudo. Porque nós temos vivido hoje, trazendo para os dias de hoje, mas nas mais diversas situações que nós enfrentamos, quando a gente tem a nossa fé atacada, e a gente tem enfrentado isso nesses tempos, o ataque à nossa fé, quando a gente tem a nossa fé ridicularizada, porque muitas pessoas começam a zombar daquilo que nós cremos, muitas pessoas começam a zombar da nossa confiança em Deus. Então quando a nossa fé ela é ridicularizada, quando a nossa fé ela é intimidada, quando as pessoas tentam nos intimidar, isso acaba muitas vezes por minar a resistência que nós temos. Muitas vezes a gente se sente ao ponto de se sentir ali contra a parede, sem saber o que fazer. E justamente nesse momento, nesse momento de fraqueza, nesse momento de angústia, é o momento que a gente começa a se perguntar, é o momento que muitos começam a se questionar. E a gente começa a perguntar, será que Deus realmente ele vai mesmo cumprir as promessas dele? Será que Deus realmente ele vai cumprir aquilo que ele falou? Será que Deus ele vai realmente estar comigo todo o tempo?
Será que vale a pena? Existe um louvor que fala que vai valer a pena, mas será que vai valer a pena realmente tudo aquilo que nós passamos, tudo aquilo que nós enfrentamos? E vai valer a pena? E será que a gente vai ver o cumprimento da promessa? Será que a gente vai ver a realização daquilo que o Senhor prometeu? E hoje, amados, eu não quero dizer apenas, quando eu estou falando de promessa, não estou falando apenas de promessa terrena, não estou falando apenas de bênção material, mas estou falando de algo além, algo espiritual, uma promessa maior, uma promessa eterna que o Senhor tem para as nossas vidas. Mas muitas vezes a gente começa a se questionar acerca de tudo isso, e a gente fica pensando: será que eu vou ganhar? Será que eu vou ganhar? Será que eu vou conquistar? Mas, amados, antes de dizer o que você vai ganhar, eu quero perguntar para você: você sabe o que fazer para receber? Porque para pensar, hoje o cristão ele tem muito foco em: eu quero ganhar, eu quero que Deus realize, Deus precisa fazer, e precisa acontecer isso, precisa fazer aquilo, aquilo outro. Só que a gente foca tanto em ganhar, em receber, mas a gente não sabe o que a gente tem que fazer para alcançar isso. Parece que a gente só foca naquilo que a gente tem que ganhar. É o dia do nosso aniversário, né? A criança no dia do aniversário dela, ela só quer receber, ela quer ganhar o presente de qualquer forma, não importa de que meio, de que forma, não importa, ela quer ganhar. Ela não quer saber se ela obedeceu, se ela não obedeceu, se ela andou certinho para os pais abençoarem ela. Não, ela quer receber porque hoje é o dia do aniversário dela, hoje é o dia especial da vida dela, ela quer ganhar. Mas muitas vezes nós, trazendo para o lado espiritual, nós agimos assim também com o Senhor. Nós queremos que o Senhor faça, que o Senhor realize aquilo que nós imaginamos, aquilo que nós pensamos, aquilo que Ele prometeu, e Ele precisa dar de qualquer forma, precisa acontecer nesse momento, porque eu quero essa bênção, eu preciso disso, e o Senhor tem a obrigação de fazer isso. Quantas vezes a gente tem agido assim, amados? Quantas vezes nós nos comportamos dessa forma? Eu quero fazer uma pergunta para vocês: quem quer receber as promessas de Deus aqui? Levanta a mão. Glória a Deus. Agora, você sabe como ser abençoado? Você sabe o que fazer para você ser abençoado? Talvez muitas mãos que não levantaram hoje, nessa noite, talvez seja porque realmente não sabem mesmo. Por isso que talvez você não levantou a mão. Eu quero receber a promessa, porque talvez você nem sabe como receber a promessa de Deus. Mas eu também acredito, amados, que muitos sabem como receber a bênção de Deus, mas não querem se enquadrar nas condições para recebê-la. A gente quer a promessa de Deus, a gente quer viver a promessa de Deus, mas a gente não quer se enquadrar no padrão de Deus para as nossas vidas. Porque hoje a gente quer se enquadrar no padrão do mundo, hoje a gente quer se enquadrar no padrão humano. Porque hoje qual tem sido o foco? O homem. A gente tem pregado sobre isso, a gente tem falado sobre isso. Então o foco hoje tem sido o quê? O homem. O foco hoje tem sido a mulher, o ser humano como um todo. Então a gente não quer se enquadrar no padrão de Deus, a gente quer que Deus se enquadre no nosso padrão, a gente quer que Deus se enquadre no nosso estilo de vida. Não é nós vivermos a santidade, não é nós vivermos o padrão de Deus, mas é nós vivermos aquilo que a gente quer viver, e o Senhor tem que se enquadrar nisso. E ainda Ele tem o papel de nos abençoar. Então, amados, muitas vezes a gente está agindo assim. A gente não quer se enquadrar no padrão de Deus. Mas, irmãos, entenda algo nessa noite: somente aqueles que atendem aos requisitos do Senhor vão ser de fato abençoados. Aqueles que realmente alcançam um grau de intimidade maior com o Senhor são aqueles que vão ver as promessas do Senhor acontecer na sua vida. Assim como Caleb, Deus quer que você faça parte de um grupo restrito, de um grupo seleto. Sabe que grupo é esse? É o grupo dos que vivem e que irão desfrutar das promessas do Pai sobre as suas vidas. Então entenda que é o plano terreno, sim, mas o plano eterno também que eu estou falando. Nós vamos entrar, nós vamos desfrutar da promessa do Senhor, porque aquilo que o Senhor prometeu, Ele certamente cumprirá nas nossas vidas. Agora, pastor, qual que é a receita para isso? A receita é simples e prática. Esse livro nos conta, esse texto que nós lemos nos conta isso: perseverar. Parece uma palavra simples, mas tão difícil: perseverar. Pastor, no início do culto mesmo disse isso. Quantos que desanimaram, quantos que esfriaram, quantos que não perseveraram.
E é o que eu falei, é difícil, amados. Não é fácil no momento que nós estamos vivendo, no momento que nós estamos passando. E quando a gente fala em perseverar, se é para perseverar, entenda algo, você vai passar por oposição. Você vai enfrentar em oposição. Porque quando você persevera, quando você tem convicção de algo, você fica ali. E o que vai acontecer? Sempre vai levantar a oposição para falar, não, olha, você não tem que fazer assim, você está errado, é isso, é aquilo outro. Você vai enfrentar dificuldades na tua caminhada. Mas o segredo para nós alcançarmos a vitória, o segredo para nós vermos a mão do Senhor agindo ao nosso favor, é nós perseverarmos. É nós confiarmos no Senhor. Então, para quem confia, para quem quer viver e desfrutar as promessas do Senhor, desistir não é uma opção. Então nós não somos daqueles que servimos ao Senhor, estamos na casa do Senhor, mas nós temos um plano B. Não existe o plano B. O teu plano tem que ser o plano A, B, C, D. O plano é Jesus o tempo todo. Não é uma opção você desistir. A opção é você continuar. A opção é você resistir. A opção é você perseverar, indiferente àquilo que acontece à tua volta, por mais difícil que sejam a tua estrada. Por mais difícil que sejam as situações que você pode estar enfrentando. Por mais difícil que seja a prova, a luta. Mas você precisa perseverar e crer no Senhor Jesus. E eu vejo aqui em Caleb exemplo, qualidades de alguém que persevera. E alguém que perseverou até o fim, até conquistar a promessa do Senhor. Então eu quero citar brevemente algumas qualidades que Caleb ele teve e o fez conquistar. Dá um pouquinho de retorno para mim aqui, estou ouvindo muito som do PA. Então, primeira característica, irmãos, primeira qualidade que eu vejo de Caleb é que Caleb ele guardou a palavra do Senhor. E o crucial, ele guarda a palavra do Senhor. Caleb, ele ouviu a palavra do Senhor com relação à promessa. Deus estabeleceu uma promessa através de Moisés sobre a vida de Caleb. E ele guardou aquela palavra, porque ele tomou como aquela palavra, não como uma palavra simplesmente de Moisés, mas uma palavra vinda do Senhor. Ele guardou num lugar muito seguro no seu coração. Ele guardou como alguém cuida de uma joia preciosa dentro de um cofre. Ele guardou no seu coração. Foi assim que ele fez. Ele tomou posse daquela palavra e falou: Senhor, eu recebo essa palavra no meu coração, e eu sei que no tempo certo haverá o cumprimento dela. No tempo certo a promessa de Deus vai acontecer. E amados, para quem guarda as palavras do Senhor, as bênçãos elas vão acontecer, elas vão chegar. Porque eles entendem que eles buscam o reino do Senhor como primazia. E eles sabem que a bênção do Senhor vai estar reservada para ele no momento certo, na hora certa. Mas irmãos, existem pessoas na igreja, e eu creio que talvez possam existir hoje, eu espero que não, mas infelizmente às vezes mal saem do culto. E se forem perguntadas, se forem indagadas sobre aquilo que foi pregado, não sabem dizer. Ou já se esqueceram. Sabe por que disso? Porque na realidade quando eles chegaram à casa do Senhor, eles vieram preocupados com outras coisas. Eles não vieram preocupados em ouvir a voz de Deus. Eles vieram preocupados talvez em rever um amigo, rever um irmão, talvez em estabelecer julgamentos sobre as pessoas que vão estar fazendo alguma coisa, sobre o louvor, sobre a palavra, enfim. E o foco dele passa a ser outra coisa, ou talvez ele chegou pensando nas coisas lá de fora. Chega preocupado com o dia de amanhã, então ele perde a essência, perde o sentido de estar na casa do Senhor, que é o quê? Você prestar adoração ao Pai, é você se prostrar diante dEle, é você ouvir a palavra e falar: Senhor, hoje eu vim aqui porque eu quero falar com o Senhor. Então o teu foco é tudo, menos em adorar ao Senhor, menos em ouvir a palavra de Deus. E aí nunca vive a promessa do Senhor, sabe por quê? Porque o Senhor está falando, o Senhor está ministrando, por isso você está fraco. Porque o teu foco passa a ser outra coisa. O teu foco não passa a ser realmente se concentrar em buscar ao Senhor. O teu foco não passa a ser realmente em adorar ao Senhor. Será que nós temos guardado a palavra do Senhor em nosso coração? Porque ainda tem aqueles que falam assim: mas é porque essa palavra eu já conheço lá de cor e salteado. Então, meu amado, você não conhece a palavra. Oséias capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Então você conhece e continua conhecendo a cada dia.
A palavra do Senhor vai se renovando para você. O Senhor vai ministrando, vai mostrando coisas que você, talvez aí há um tempo atrás você não vê, você não viu. Esses dias eu estava conversando com o pastor Celso, com o nosso diácono Abreu. Eu estava até conversando sobre um tema da palavra do Senhor que falava, poxa, eu nunca tinha me atentado para isso. E está na Bíblia. Então, amados, não existe essa do tipo, eu já sei, esse texto é isso aqui, de cor e salteado, meu amado. O Senhor é aquele que vai revelar a vontade dele sobre as nossas vidas. Porque o Senhor não fica preso na letra. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Caleb guarda a palavra dele, guarda a palavra do Senhor no coração e fala assim, não, eu creio na palavra do Senhor, porque a palavra de Deus, ela é verdade. A palavra do Senhor ela é verdadeira, a palavra de Deus ela santifica, a palavra de Deus ela produz fé, a palavra de Deus nos protege do pecado, a palavra do Senhor nos prospera, a palavra do Senhor nos produz vida eterna. Precisamos dela. Se nós não conhecermos a palavra de Deus, nós não vamos conseguir enfrentar esse mundo, irmãos. Por isso a necessidade de inculcar nos nossos filhos, entender a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus para eles, dia e noite, noite e dia. Precisamos o tempo inteiro. Fazer os cultos domésticos, nós não podemos parar, nós vamos continuar buscando, irmãos. Porque pouco a pouco, aí a pouco você vai ver o Senhor trabalhando, o Senhor agindo através da vida dos teus filhos, através da tua vida, guardando a palavra. Guardei a palavra do Senhor no meu coração para não pecar contra Ele. Será que a gente tem guardado a palavra do Senhor? Caleb guardou. Segunda qualidade de Caleb. Caleb ele tinha discernimento espiritual. E ele tinha personalidade. Caleb ele tinha discernimento espiritual e ele tinha personalidade. Amados, a pessoa que possui discernimento espiritual, ela não cai em qualquer vento de doutrina. Uma pessoa que está fundamentada na palavra, ela também não cai em qualquer vento de doutrina. A pessoa que tem esse entendimento, ela não vai receber simplesmente uma palavra, vai comer aquilo e vai achar que, nossa, que maravilhoso. Mas ele vai ter o discernimento, opa, tem alguma coisa errada aqui. Hoje a gente tem vivido um tempo que se você abrir o YouTube, você vai ver diversos tipos de palavra. Mas muito mesmo. Diversas doutrinas que vão falar isso, vão falar daquilo, e vão falar, vão explicar isso, vão explicar aquilo outro, e vai daqui, vai colar. E se você não tiver discernimento espiritual, você vai cair, irmãos. Se você não tiver ancorado a tua fé na palavra de Deus, você vai receber qualquer coisa. E você vai achar que isso é uma verdade. E aí, só porque o fulano falou, você acha que agora tudo que ele fala é verdadeiro. Cuidado, irmãos. Caleb ele tinha discernimento para entender. Ele não participa de rebeliões. Quando ele está lá no episódio dos espias, a gente conhece bem essa história, 12 espias são enviados para olhar a terra e ver se era uma terra que realmente manava leite e mel, e eles voltam, os 12 espias concordam nisso, a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor falou sim era verdadeiro, mas eles falam que ali tem gigantes, e somente Josué e Caleb, que nós estamos falando hoje, foram os únicos que falaram, não, nós vamos lá, vamos consumir, porque o nosso Deus já entregou nas nossas mãos. Eles já chegaram com a faca nos dentes, opa, vamos comer, vamos, né? Em vez, os outros 10 chegaram preocupados com os gigantes, mas eles se preocuparam que não, Josué e Caleb voltam preocupados, não, ali é uma terra que mana leite e mel, nós vamos desfrutar daquele melhor, porque o Senhor reservou para nós. Mas, amados, o que acontece? 10 falam não, e aí eles se rebelam ao ponto de querer tirar o próprio Moisés da liderança, da posição que ele se encontra, e eles querem fazer um motim. Mas Josué e Caleb não, porque eles têm discernimento, porque eles têm personalidade, eles não dão ouvido a qualquer voz que vinha, só porque é a maioria. A gente tem esse mau costume, irmãos, porque a maioria está indo, então eu também vou. Cuidado. É aquilo que a gente faz, né? A gente brinca que, né, o paulista não pode ver uma fila que ele entra atrás. Ele não vai nem saber para que é a fila, ele entra atrás. Depois que ele fica 1 hora lá, ele vai perguntar, ele vai ver que não era nem para estar lá naquela fila. Mas por quê? Porque a gente vai ouvindo a voz da maioria, e a gente acha que porque a maioria está falando,
Então a gente tem que ouvir. Ter discernimento, irmãos. Deus está falando para a gente: seja sábio e saiba discernir aquilo que é joio e aquilo que não é. Aquilo que é trigo, aquilo que é joio, distingua isso. Com certeza você vai ouvir a voz de Deus falando: olha, não vai por aqui. Não escute isso, não escute aquilo. Mas quantas vezes a gente tem escutado isso? Sabe por quê? Porque muitas vezes isso vai para alimentar a nossa carne, vai para alimentar a nossa vontade. E você precisa entender que o centro não é você, o centro é Deus. O centro não é a sua vontade, mas o centro é a vontade soberana do Senhor. Mesmo com os outros 10 espias falando que era impossível conquistar aquela terra, Josué e Caleb falam: não, é possível conquistar sim. A gente pode lutar contra os gigantes, porque olha o que o Senhor fez. Olha as pragas que o Senhor mandou no Egito, nós atravessamos o mar, o Senhor nos sustentou até aqui. É possível. É possível. Caleb e Josué, eles tiveram essa personalidade, irmãos, e mantiveram a palavra. Ainda que todo mundo: não pode, não dá. Eles mantiveram a palavra: essa terra é boa e nós vamos conquistar porque o Senhor prometeu. Mas quantos de nós temos perdido essa personalidade, irmãos? A gente aceita tudo, come tudo que entrega para a gente. Deus está nos ensinando hoje: ei, aprenda a ter personalidade, irmãos. Quem tem personalidade tem autonomia para tomar decisões, porque ele sabe o que está fazendo. Mas quantas vezes a gente não sabe o que a gente está fazendo? Aí a gente escuta um, escuta outro, aí uma hora você toma uma decisão, daqui a pouco você volta atrás, e você toma outra, aí você volta para a primeira de novo, você não sabe o que está fazendo. Você precisa ter discernimento espiritual. Deus está falando para nós hoje: tenha personalidade. Você não pode ser uma pessoa indecisa. E Elias, ele repreende o povo por causa disso. Espera aí, vocês não sabem o que vocês querem ficar em cima do muro? Vocês querem servir a Deus e servir a Baal? Não dá. Mas ficar em cima do muro, mas ficar neutro é mais fácil. É mais fácil eu agradar ao o lado direito e o lado esquerdo. Eu fico no centro, eu agrado todo mundo. Mas Josué e Caleb, eles não ficaram nessa posição, eles não ficaram em cima do muro, eles ficaram do lado do Senhor. Eles tiveram personalidade. Deus está falando assim: é tempo de se levantar uma geração que tem personalidade. É tempo de levantar uma geração que tem posicionamento diante do Senhor. Não importa se a maioria vai dizer não, mas o meu interesse, o meu compromisso é com aquilo que meu Deus prometeu. E a gente tem que ter isso em nossas vidas, amados. Se Deus prometeu na nossa vida, então fica firme na direção que Deus deu para você. Agora tem muita gente vindo como leão. Uma hora é verde, outra hora é amarelo, outra hora é azul, depois volta para o verde de novo. A gente não pode ir junto, irmãos, com a opinião das outras pessoas. Avalia primeiro. Porque o que nós mais temos no YouTube são formadores de opinião. Cuidado com aquilo que você está comendo. Cuidado com aquilo que você está ouvindo. Não se deixe levar por aquilo que qualquer um fala, mas vai na Bíblia, vai avaliar, vai analisar. O nosso problema, sabe qual é? É que a gente simplesmente confia naquilo que o homem ou a mulher está pregando ou está falando, e a gente não vai na Bíblia para confirmar. A gente aceita e toma isso como uma verdade, quando a gente tem que pegar, ler o contexto, entender a palavra de Deus. Deus está falando: não se deixe levar por aquilo que qualquer pessoa fala. Veja se realmente é a voz do Senhor falando. Tenha personalidade, tenha discernimento espiritual. Essa era uma característica, era uma qualidade que Caleb ele tinha. Terceira qualidade, irmãos, ele aprende a depender. Caleb aprende a depender e confiar nas promessas de Deus. E às vezes parece simples, mas não é tão simples. Ele aprende a depender e confiar nas promessas de Deus. Se você está vivo hoje aqui, acho que todos nós podemos falar isso. Louve ao Senhor. Se nós estamos vivos, se nós estamos de pé, louve ao Senhor. Pois só o fato de nós estarmos vivos já nos mostra o quanto nós dependemos de Deus. O quanto eu e você precisamos disso. Isso não é uma escolha nossa, isso é vontade permissiva do Senhor. É a vontade dele, irmãos. Dependa completamente do Senhor. O salmista lá no Salmo 104,
No versículo 27, ele diz assim: todos esperam de ti, que lhes dê o seu sustento em tempo oportuno. Todos esperam no Senhor, porque é o Senhor que vai dar todas as coisas, é o Senhor que vai prover todas as coisas. Tudo que acontece, tudo, amados, tudo é porque Deus permite. Não cai um fio de cabelo, a gente sabe disso. Não cai um fio de cabelo, o Senhor sabe que caiu um fio de cabelo da tua cabeça. Você não sabe quantos fios caíram, mas o Senhor sabe. Então passe então a depender de Deus. Até nos pormenores da sua vida, nas coisas simples, dependa do Senhor. E você vê que nas mínimas coisas, o Senhor também se preocupa com você. O Senhor se preocupa com os detalhes na tua vida. E isso Deus ensinou a Davi. Davi ainda moço, ele foi ungido rei de Israel. Mas ele não tomou posse do cargo de imediato. O Senhor foi preparando ele para se tornar rei. O Senhor foi ensinando ele a depender. O Senhor foi ensinando ele a confiar no Senhor, que estabeleceu a promessa sobre a vida dele. Irmãos, entenda isso. Mesmo passando 45 anos após a promessa feita, Caleb, ele está com quantos anos? 85 anos, ele fala aqui na palavra. 85 anos, irmãos. E ele não perde em nenhum momento a esperança. Em nenhum momento ele perde a confiança no Senhor. Para analisar isso, 45 anos esperando uma promessa. Como é difícil esperar um ano para quem vive num mundo que é imediatista. Quanto mais 45 anos esperando uma promessa de Deus. Então Deus está falando para você: ei, aprenda a esperar no Senhor. Tenha calma. O nosso problema é que às vezes a gente quer tudo de imediato, tem que acontecer agora, mas Deus está falando: ei, filho, filha, tem um tempo certo para todas as coisas. Não é o seu tempo, é o tempo de Deus. Porque na hora que for o tempo de Deus, então tudo vai fluir corretamente para você. Tudo vai seguir o prumo certo. Então, se hoje você quer que uma promessa do Senhor se cumpra, confie no Senhor. E em momento algum deixe de confiar, deixe de crer que Ele é fiel, de que Ele é poderoso para fazer além daquilo que você possa imaginar, irmãos. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir. O que Deus prometeu, Ele vai fazer. Não duvide de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas você precisa agir de outra forma. Quando falar sobre as suas promessas, você vai poder dizer: não, eu não sei quando, eu não sei que dia, eu não sei que mês, eu não sei que ano, eu não sei em que tempo, eu não sei em quais circunstâncias, mas eu sei que vai acontecer em nome de Jesus. Porque o que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Pode passar o tempo que for. E Ele falou: tudo vai passar, mas as minhas palavras, elas jamais se passarão. E não vai passar, meu irmão. Tudo que Deus Ele prometeu na nossa vida, Ele vai cumprir. Mas será que nós confiamos e dependemos do Senhor completamente? O grande desafio para as nossas vidas nesse tempo é isso, amados: tirar o homem do centro e colocar Deus. Quarta característica: Caleb, ele aprendeu a reivindicar na hora certa. Caleb aprendeu a reivindicar na hora certa. Deus está falando para você: aprenda a reivindicar as promessas na hora certa, no momento certo. Peça a Deus para que a promessa que foi dada a você aconteça não no tempo que você espera que aconteça, não no tempo que você acha que tem que acontecer, mas no tempo que Deus quer que aconteça. Não seja como o filho pródigo. O filho pródigo, ele quis receber a herança dele, ele reivindicou para o pai a herança dele, no tempo que não era o momento certo, era o momento errado, a hora errada. Mas ele se achava capaz, ele achava que ele conseguiria investir o dinheiro de uma forma que o pai não conseguiria investir. Ele achava que ele alcançaria muito mais do que o pai alcançou. E o momento era aquele momento, aquele exato momento, ele tinha que fazer. E o que acontece? Você conhece a história: ele se dá mal, perde tudo, e quase ele passa o resto da vida dele comendo o resto dos porcos, a comida dos porcos. Saiba reivindicar a sua bênção no momento certo, para que a sua bênção não se torne uma maldição. Como eu disse, a gente é tentado o tempo inteiro a ser imediatista. Eu quero agora, porque tem que acontecer. Deus estabeleceu uma promessa, e Deus estabeleceu a promessa, vai se cumprir. E não é no teu tempo,
É no tempo de Deus, é na hora certa. Mas quantas vezes a gente começa a viver em prol disso? Deus está falando, você não tem que viver em prol da bênção, você tem que viver em prol de Deus. Você não tem que viver em prol daquilo que Ele prometeu para a tua vida, você tem que viver em prol do reino do Senhor. Seja feita a vontade do Senhor, seja feito o reino do Senhor. Entenda isso, irmãos. Mas quantos de nós temos sido imediatistas e estamos reivindicando no tempo errado? Sabe, algo que eu posso dizer que eu aprendi com o Senhor, e eu vivi isso, saber reivindicar o Senhor no tempo certo. No tempo certo, na hora certa. Às vezes a gente acha que a gente está pronto para fazer certas coisas, mas o Senhor quer que a gente ainda aprenda um pouco mais outras coisas. Sabe, eu lembro, eu já falei isso há um tempo atrás, meus pais estão aí. Eles lembram que muito tempo atrás, estava aprendendo ainda, teve um dia que faltou todo mundo no culto, só estava o ministério de louvor e a igreja. Não teve um diácono para contar a história. E todo mundo falou assim, aí quem vai pregar? Aí todo mundo virou, um ficou olhando para o outro, olhou para o outro, olhou para o outro, ninguém queria pregar, vai você é mais velho, você não sei o quê. Aí todo mundo virou para mim, você é tecladista, você que ministra o louvor, você tem que pregar. Sabe o que eu falei? Amém, eu vou pregar. E eu preguei naquele dia. Só que depois eu nunca mais preguei. E eu achei, por um primeiro momento, poxa, o pastor agora vai ver, eu preguei, né, precisou, estava lá, a gente fez a palavra, agora vai acontecer. Não, irmãos, não aconteceu nada. Nenhum obrigado. E eu comecei a achar, poxa, foi a primeira vez que eu preguei, eu gostei, agora eu acho que eu estou pronto. Mas não, irmãos. E eu aprendi a ficar quieto. A falar, Senhor, não falar com o homem, mas falar, Senhor, o Senhor sabe qual é o tempo certo. E ó, irmãos, passou anos para voltar a pregar de novo. Sabe por quê? Porque existe processo. Às vezes eu posso achar que eu estou pronto para pregar, para fazer alguma coisa, mas existe todo um outro processo ainda para passar, para que adquira a maturidade. Então a gente precisa entender isso, irmãos. Saiba reivindicar no momento certo. A vontade, se falar humanamente falando, não ser espiritual, era chegar no pastor e falar assim, pô, meu amigo, na hora que você precisou, estava aí, agora não sirvo para mais nada. Mas eu aprendi a o quê? Esperar no Senhor. Porque quem vai entregar tudo para você é o Senhor, não é o homem. E o nosso problema é isso, a gente espera que o homem, que a mulher entregue alguma coisa para a gente. E aí quando a gente espera isso, a gente se frustra. E Deus está ensinando isso, não espere de ninguém, espere dele. Porque a promessa vem dele, a promessa não vem do homem, a promessa não vem da mulher. E Caleb entende isso. Ele sabe que vem do Senhor. Josué entende isso. Por mais que ele cite Caleb, ele sabe que a promessa foi do Senhor, o Senhor que usou Moisés para falar. E Josué entende isso. Não seria fácil para Josué falar assim, não, meu filho, sinto muito. Não dá não, todo mundo quer também. Mas é saber a hora certa para que a sua bênção não se torne maldição. Porque às vezes ela pode até chegar, mas você não vai saber segurar a bênção. Aí já era. Aí você perde a bênção. Por quê? Porque você não estava pronto. É o tempo de Deus. A Bíblia fala tempo para todas as coisas. Quinta. Hoje eu vou até a 40ª. Aê, glória a Deus. Amados, a quinta qualidade, Caleb, ele não teve medo das adversidades. Ele não teve medo dos gigantes. Ele não teve medo das adversidades. Ele não teve medo dos problemas. Ele não teve medo do tempo. Do tempo, irmãos. Ele não teve medo do pessimismo, porque todo mundo ficou pessimista. Para pensar. Ele está crendo na promessa de Deus. Mas o povo inteiro está falando não. Não. E por causa do povo, ele não vai viver a promessa de Deus. Ele poderia ter esperneado e falar assim, então me mata, porque agora eu vou ficar aqui morrendo no deserto. Vou morrer no deserto por causa de vocês. Mas o Senhor viu. Então ele não está preocupado, ele não está com medo por causa do tempo. Ele não está com medo por causa das angústias. Mas ele confia ao Senhor. Ele confia a vida dele ao Senhor. E ele enfrenta todos os obstáculos, ele supera, sabe, todos eles. E aí você consegue ver, o cara era corajoso. Caleb era corajoso, irmãos. Porque entenda isso, coragem não é ausência de medo. Às vezes a gente acha, né, que coragem é... a pessoa não tem medo. Hoje
quando eu estava estudando a palavra, eu preguei para o Felipe. Hoje eu peguei o Felipe e falei assim, eu vou pregar para ele. Eu chamei a Rita, eu sempre chamo a Rita, falo assim, escuta aqui, eu vou pregar para você. Aí ela, estou ocupada. Ela fez, esquenta não, vou arranjar alguém. Aí o Felipe veio assim, acho que foi de Deus, ele mandou assim, o anjo do Senhor. Aí o Felipe veio com o brinquedo e falou assim, papai, pode pregar para você? Ele falou, não pai, eu estou aqui brincando. Eu falei, não, mas você vai ouvir o papai pregar. E eu comecei a pregar para ele, até falei para ele, sabe o que eu achei interessante? No final, ele parou de brincar e começou a prestar atenção. Ele largou, e olha que ele começa a brincar com os brinquedos dele e segura. Ele não quer saber, mas ele largou, aí daqui a pouco ele estava interagindo comigo. E eu comecei a ensinar ele. Preguei para ele e ele foi ali, papai, mais isso. E eu fui ensinando ele. Então, amados, eu fui falando exatamente para ele sobre isso. Não ter medo. Porque não adianta, a criança passa pelaquela fase do medo. Né? Às vezes quando a gente está fazendo culto em casa, a gente faz o culto, a gente faz o louvor, aí a gente faz a oração. Aí depois da oração a gente fala assim, agora nós vamos pegar a palavra, vamos estudar a palavra. Aí normalmente a gente não traz a Bíblia, a gente deixa a Bíblia no quarto. A gente fala, Felipe, vai buscar o quarto. E o medo, irmãos? Às vezes ele chama a Rebeca para ir com ele. Ele grita para a Rebeca, Rebeca, pelo amor de Deus, como se a Rebeca fosse defender ele. Mas eu estava ensinando, filho, você precisa aprender a vencer esse medo. É ter coragem, mas não é a ausência de medo, é você saber que com o Senhor você vai vencer esse medo. O Senhor vai ajudar você a vencer isso. Então coragem não é a ausência de medo, irmãos, mas é você enfrentar, é você fazer resistência, você resistir ao medo. Caleb, mas óbvio que ele sentia medo, mas com a ajuda do Senhor ele resistia à adversidade, ele resistia, ele dominava o medo que tinha dentro dele. Ele teve medo dos gigantes, mas isso não fez ele deixar de enfrentar o gigante. Ele teve medo de ver cidades fortificadas, mas isso não fez ele deixar de enfrentá-las. Porque ele tinha coragem e sabia que o Senhor era com ele. Ele sabia que era pequeno, mas enquanto você entender que você depende do Senhor, você sabe que a luta não é tua, mas é do Senhor. É o Senhor que vai na tua frente. Será que nós temos deixado o medo que está aí fora dominar as nossas vidas? O medo não pode nos dominar, irmãos. Não vou dizer que você não vai sentir, mas você precisa ter coragem para vencer. Estava até conversando com a pastora, acho que a gente foi com a pastora, a gente conversou ontem. Ela estava falando sobre o meu trabalho e tal, não sei o quê. E eu estava falando assim, medo a gente tem, eu vou trabalhar todos os dias. A pandemia, eu continuo trabalhando todos os dias. Poderia reivindicar, talvez, fazer um pouco de home office? Poderia, mas dado todas as circunstâncias que eu já passei lá, eu entendo que não é o momento. Então todo dia a gente vai com medo, sim, mas o Senhor vai nos dando coragem. Coragem para enfrentar. Tem que enfrentar, irmãos. Então, a gente vai ter o medo, mas também a gente precisa ter coragem para enfrentar. A gente não pode parar, e Deus não quer que a gente pare por causa das circunstâncias que estão à nossa volta. Mas ainda assim enfrentar e crer que o Senhor é aquele que dá livramento. Agora, irmãos, eu não vou parar aqui na quinta, não vou entrar na 40ª, senão os irmãos vão cansar. Agora eu vou entrar nos outros 40 tópicos que tem a seguir. Quais foram os resultados disso? Então eu te dei qualidade, agora eu vou dar o resultado disso. Tem mais um número elevado aqui para falar para os irmãos. Bem sucintamente, eu vou tentar falar 40 tópicos em 1 minuto. Vamos lá. Então, quais foram, irmãos, os resultados? O que ele ganhou com isso? Primeira coisa, agora eu falei para você, né, quando eu comecei no início aí na pregação, eu falei, a gente se preocupa em como que a gente vai ganhar, o que a gente vai ganhar. E agora eu falei de que forma que a gente vai ganhar. Agora vamos entender como que a gente ganha, o que a gente ganha. Olha lá. Caleb agora era um homem renovado. Primeira coisa que ele ganhou o renovo do Senhor. Porque é interessante perceber, irmãos, que ele já não era mais um jovem, recém-saído da adolescência, com sonhos para conquistar, né? Novinho assim, a Duda, o Natan, a Nicole. Sonhos, muitos sonhos, muita coisa para conquistar, muita coisa para fazer, né? Cheio de coisas ainda. Não, ele não era mais alguém que estava saindo da adolescência, indo para a juventude, chegando à maioridade, não. Muito pelo contrário, ele já estava com 40 anos. Quando ele tem o estabelecimento de uma promessa sobre a vida dele. E para muitos hoje, isso seria um momento que a gente quer dar aquela acalmada, né?
40 anos, você já fala assim, não, agora já é uma época mais tardia para a gente pensar em realizar algo grandioso. A gente já quer aproveitar, na realidade, aquilo que a gente já conseguiu. Muitos nessa idade já quer estar desfrutando das realizações, né? Eu me recordo mesmo que eu comecei a trabalhar muito cedo. E eu tinha, né, no meu coração, tipo, com meus 50 e tralalá, eu vou me aposentar. Aí, glória a Deus, né? O governo mudou tudo, agora já era. Foi tudo por água abaixo, só com 65 anos. Mas eu já tinha no meu coração, com 50, cinquentinha ali, já... Beleza, já estou aposentado, já está tudo certo. Agora mudou a regra, né? Mudou a lei. Podia ter um plano diferente, mas amém. Glória a Deus, ainda assim, todo o tempo, né? A gente louva ao Senhor. Mas enfim, amados, muitos gostariam, né? Dessa idade, você já tem uma ideia, tipo, eu quero agora aproveitar, quero dar uma relaxada, né? Desacelerar um pouco. Agora, para pensar que com 40 anos, Deus está estabelecendo uma promessa para ele. Agora, imaginar esperar mais 45 anos para viver essa promessa, para pensar, mas fala assim, Deus, 85 anos eu já estou mais para lá do que para cá, do jeito que está indo. Se chegar. Agora pensa isso, Deus está estabelecendo uma promessa para a vida dele. Esperar 45 anos e não deixar o sonho morrer é algo inédito, irmãos. Ou, para alguns é algo bem, né? Pode até ser que aconteça, mas vai ser uma raridade. É o que eu falei, a gente está vivendo num mundo onde esperar um ano, agora que eu estou sendo generoso, um ano já é um sacrifício. Imagina 45 anos para esperar o cumprimento de uma promessa. Então já vejo que, meu irmão, esperar 45 anos vai ser quase impossível para os outros. Falar assim, Deus não vai dar não. 45 anos para cumprir uma promessa, misericórdia. Mas é interessante, irmãos, que mesmo sendo um homem de 85 anos, ele ainda guardava dentro de si a promessa que Deus estabeleceu sobre a vida dele. Passam-se 45 anos, mas ele tem a certeza de que ele iria conquistar aquilo que o Senhor prometeu para ele. Ele não esmureceu. Isso só pode ser de Deus, amados. Só pode vir de Deus o negócio. Deus havia renovado ele. O camarada com 85 anos. E ele está cheio de vitalidade, está cheio de vida. Ele não é mais um garotinho que ele pode ir lá lutar e chegar lá e enfrentar 10 caras de uma vez só. Não. Ele não é mais aquele carinha que vai se deparar com um gigante. Ele vai vencer todos eles de imediato. Mas, irmãos, é interessante a afirmação dele. Ele continua dizendo que ele tem, sabe, a mesma força, a mesma vitalidade que ele tinha antes. Com 85 anos, irmãos. Ele foi renovado pelo Senhor. E aí tem crente com 40 anos, 50 anos, 60 anos, que vive falando que está cansado, que está preparando o plano de aposentadoria. Ei, não tem aposentadoria nessa terra não, irmão. Crente não se aposenta não, é até o fim da tua vida. Não, já estou preparando aqui para passar, né? Passar o bastão. A gente não tem plano de aposentadoria não, irmãos. Agora, quantos que tem, não tem mais vigor para isso, tem mais vigor? Ei! Levanta a tua cabeça para o alto, renove-se hoje, nessa noite, pois ainda há muita lenha para queimar. A gente cantou hoje, eu ainda tenho lenha. Será que você tem lenha para queimar ainda? Porque enquanto você tiver lenha, Deus vai queimar, vai manter a chama acesa. Há muito para você conquistar ainda. Eu não sei como você chegou, mas talvez você chegou desanimado. Eu estou falando, ei, tem muita lenha para você queimar ainda, querido. Tem muita lenha ainda para você. Deus está renovando pessoas hoje neste lugar. Deus está renovando vidas nessa noite. Assim como Ele renovou a Caleb. Ei, pode passar o tempo que for, mas Ele vai estabelecer o cumprimento da promessa dEle sobre a tua vida. E Caleb, ele está renovado. Ele está cheio de vitalidade. Você fala, vamos, vem o que vier, eu vou enfrentar. Segundo ponto. Consequência, segunda coisa que ele ganha, ele era um homem atualizado. No tempo que nós vivemos, como é necessária a atualização? Versículo 11. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou, qual era a minha força, então tal ainda é agora.
A força é a mesma. Isso significa que ele não ficou ultrapassado. Ele não deixou ser vencido pelo tempo. E o nosso problema é que às vezes a gente vai se acomodando. É como uma profissão. Você tem que se atualizar. Senão você vai ficar para trás. Vai vir nas próximas gerações. Não é que as próximas gerações são melhores que você. O problema é que você estacionou no tempo. O problema é que você parou no tempo. Mas ele não era ultrapassado, mas ele se torna alguém produtivo aos 85 anos de idade. Caleb estava pronto para aquele momento. Deus está falando para você, seja pronto para aquilo que está por vir para você. Deus vai usar você com a idade que você tiver. Para Deus não importa se você é uma criança, se você é um idoso de 209 anos. A vitalidade continua a mesma. Então esteja pronto. Deus está falando, esteja pronto. Esteja preparado, esteja preparada. Seja produtivo. Continue se atualizando. Ah, mas eu não tenho oportunidade para isso, ainda não deu. Continua se atualizando. Continua se preparando, porque na hora que chegar você tem que estar pronto. Você não vai ter justificativa na hora que falarem, agora chegou a sua vez de falar, mas não estou pronto. Você tem que estar pronto. Porque se é isso que eu quero, eu tenho que estar pronto todos os dias. Sabe, mas quando eu comecei a pregar, eu sempre guardei isso comigo. Eu preciso estar pronto o tempo todo. Então isso é uma característica minha. Eu vou montando as minhas pregações. Eu vou montando. Essa pregação aqui, irmãos, para vocês terem uma ideia. Se depois os irmãos quiserem ver, não sei se dá para ver daqui. O papel já está velho, já está comido aqui as partes. Porque essa pregação está pronta há mais de 2 anos, dentro da minha Bíblia. Mas eu vou fazendo, vou me atualizando, eu vou preparando, porque eu tenho que estar pronto. Na hora que o Senhor quiser, eu tenho que estar preparado, eu tenho que estar pronto. Eu tenho que estar pronto. Mas quantos de nós, não estou preparado, eu não estou pronto. Você tem que estar pronto o tempo todo. Né, o Felipe está tomando aula de violão e eu fico no pé dele isso. Filho, você tem que estar pronto o tempo todo. Você tem que estudar. Ah, mas o professor já passou, não passou não. Você continua estudando, continua repassando tudo de novo. Você continua preparado, você tem que estar preparado. Senão você não vai chegar lá. Ah, mas o louvor já passou, mas continua ensaiando ele. Ah, mas agora aumentou, tem 100 louvores. Então você vai ensaiar 100 louvores. Porque eu tenho que estar preparado, na hora que pedir eu tenho que estar pronto. É isso, irmãos. Se manter atualizado. Será que a gente está se mantendo atualizado? Então ele ganhou isso, Caleb ganhou isso. Ele estava atualizado, ele estava atento. Isso fez com que ele não recebeu a promessa, mas ele ganhou o quê? A atualização. Porque talvez se ele, antes dos 85, ele recebesse a promessa, talvez ele não ia se atualizar mais. Ele não ia entender o propósito do Senhor. Ele não ia ser renovado. Ele ia se acomodar e falar assim, olha, acabou, combati o bom combate, não morri, não terminei minha carreira, mas vou ficar por aqui mesmo. Terceiro, para a gente terminar. Ele vive as promessas. Versículo 12, agora dá-me este monte, de que o Senhor falou naquele dia. Naquele dia tu ouviste que os Enaquins estavam ali, bem como as cidades grandes e fortes. É certo que o Senhor será comigo, para os expulsar, como prometeu. Ele vive a promessa, irmãos. Até o que, agora, mas entenda isso. Porque a gente tem uma mania feia às vezes. Deus prometeu, então eu vou sentar e vou esperar Deus fazer. Até o que Deus prometeu tem que ser conquistado. A vida eterna é um processo, santificação. Deus prometeu. Então não é só aceitar. Jesus está tudo certo. É um processo. Conheçamos, prossigamos em conhecer. Santificar. Buscar estar mais perto do Senhor. Ser um com Ele. Isso não é fácil, irmãos. Aceita Jesus aí, agora vai embora. Pode ficar na sua casa, está tudo certo. Você vai para o céu, vai reinar para sempre com o Senhor. Você vai entrar na vida eterna. Não, irmãos. Até o que Deus prometeu tem que ser conquistado. E Caleb entende isso. Seria fácil agora, recebe aí. Não, eu vou lutar. Eu tenho que lutar, eu vou ter que batalhar lá. Caleb lutou contra os gigantes, os venceu. Agora sabe por que Deus faz assim? Por que não é só recebe a promessa, recebe aí, acabou? Para que você crie escala de valores na tua vida. O que vem fácil, a gente não valoriza. A gente só recebe, não valoriza. Mas o que você luta para conquistar,
você dá muito mais valor, porque você empenhou o teu esforço ali para conquistar. Não foi só porque, Deus falou para mim que eu vou fazer isso aqui. Então tá bom, então Deus falou, então é Ele que faz tudo. Ele quer o teu esforço. Ele quer teu esforço, você tem que se empenhar. Sabe, quando Deus estabeleceu um chamado para mim, para ser músico, eu tinha 11 anos, 12 anos. Eu tive que empenhar esforço. Não é do tipo assim, recebe a unção aí e começa a tocar. Deus pode fazer isso? Óbvio que pode, irmão. Não estou falando que Deus não pode. Mas Ele espera o nosso esforço. Teu esforço é o quê? Vai lá aprender, filho. Vai lá ralar. Vai lá se esforçar. Eu vou dar a minha bênção sobre a tua vida. O dom vai estar derramado sobre a tua vida. Agora você vai aprimorar ele. Você vai treinar, você vai praticar. E vai esperar o tempo certo e você vai conseguir chegar lá. Davi foi ungido rei, mas não foi rei de imediato. A gente precisa entender isso, amados. Assim que você receber as promessas, assim que elas se manifestarem verdadeiramente sobre a tua vida, você vai valorizá-la. E aí você vai dizer e viver como Caleb, vai viver o melhor do Senhor. Mas você vai saber que o quê? Deus prometeu, mas até o que Deus prometeu, eu vou ter que conquistar. Vamos ficar de pé. Eu quero terminar como eu comecei. Sabe qual era o segredo de Caleb para que tudo isso viesse a acontecer na vida dele? Vamos ver nos versículos. Capítulo 14. Versículo 8 na parte B. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Versículo 9 na parte B. Perseveraste em seguir ao Senhor. Versículo 14 na parte B. Porquanto perseverara em seguir ao Senhor, Deus de Israel. Está no texto. Então, amados, o que Deus está falando para a gente? Persevera. Esse é o segredo. Mas perseverar, você está vendo, não é fácil. Mas é o que Deus espera. Portanto, mantenha a promessa de Deus guardada no teu coração. O que Deus prometeu para você? Guarda. Como se você estivesse guardando um tesouro muito valioso. E realmente é valioso. Guarda no teu coração. Não desista dessa promessa do Senhor. Não ligue para as circunstâncias que estão à sua volta. Porque se você olhar para as circunstâncias à sua volta, elas vão te fazer desistir. Elas vão te fazer parar, elas vão te fazer se afastar dos caminhos de Deus. Lembre-se, Deus é Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo eterno para todo sempre. E nós viveremos para todo sempre. Mas a gente precisa perseverar. Ser fiel até o fim. A gente tem que ser fiel até o fim. E se tiver que fazer o impossível, Ele vai fazer o impossível na nossa vida se for necessário. Por isso fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Eu quero orar pela tua vida hoje. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra foi ministrada, Senhor. É tempo, Senhor, de nós vivermos um tempo diferente, um tempo novo, Senhor. A perseverança para conquistar as tuas promessas. Senhor, é isso que o Senhor tem reservado para as nossas vidas. Senhor Jesus, que hoje esse meu irmão, essa minha irmã, que talvez, Senhor, entrou aqui, que talvez está ouvindo essa mensagem, não sei que dia, mas que talvez, Senhor, escuta essa mensagem, ouviu essa mensagem, talvez já sem esperança, talvez desanimado pelas situações, talvez pensando em parar, talvez pensando em desistir, talvez porque a promessa ainda não aconteceu, porque aquilo que esperava ainda não viveu. Mas o Senhor tem nos ensinado que 45 anos se passaram para que Caleb pudesse viver o estabelecimento da promessa do Senhor sobre a vida dele. Que nós saibamos esperar o teu tempo, que nós esperamos e tenhamos, Senhor, o discernimento de saber esperar, Pai, a hora certa para tudo. Que nós não reivindiquemos, Senhor, no tempo errado, mas que nós reivindiquemos no tempo oportuno, para que haja crescimento sobre as nossas vidas, Senhor Jesus. Porque certamente o que o Senhor prometeu, o Senhor cumprirá. E se ainda não aconteceu, é porque algo precisamos aprender. E que os nossos corações estejam abertos para aprender de Ti. Enquanto não acontece, que nós continuamos crendo, Senhor, naquele que estabeleceu o chamado, naquele que estabeleceu a promessa. Por isso, nessa noite, meu Deus, eu abençoo e eu oro para esse meu irmão, para essa minha irmã. Renova as forças, assim como o Senhor renovou a esperança e a fé de Caleb.
a revitalidade. Enquanto as coisas não chegam, que nós nos mantenhamos atualizados, Senhor Jesus, preparados para o momento certo, vivendo, Senhor, Pai, vivendo a vida na sua plenitude. Por isso, Pai, nós te agradecemos por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor Jesus, por mais este momento que nós passamos na tua presença. Por isso, renova a força desse meu irmão, dessa minha irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.